Aula 5. Deus. Quem é Ele? Eu sou o que sou. Deus não é uma força obscura e à mercê da sorte. Antes, um Espírito eterno que possui o destino de tudo e de todos nas suas mãos. Ele é aquele que sempre existiu e que a si mesmo se fez, o Criador do universo e único Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por séculos, as pessoas se indagam sobre Deus e tentam compreendê-lo, mas é certo que muitos ainda se encontram sem uma clara ideia de quem ele seja, motivo que leva alguns a ignorar o assunto e até mesmo descrer de sua existência. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Jamais conheceremos Deus em sua totalidade, mas é certo que o conheceremos na proporção em que ele mesmo se deixa conhecer. Deus é um Espírito eterno, ilimitadamente poderoso, imutável, onipotente, onisciente, onipresente e insondável em seu ser. Criador, preservador e consumador de todas as coisas. As informações que temos acerca dele procedem de 4 fontes. São elas: primeira, as Escrituras Sagradas. A existência de Deus é tida como confirmada pelos livros bíblicos. Por meio da Bíblia, passamos a ter um conhecimento amplo e profundo sobre a pessoa divina. O texto sagrado ensina que Deus tem qualidades extraordinárias e singulares. No que diz respeito a escritos, somente a Bíblia está autorizada a fornecer respostas e explicações sobre o Senhor Deus, sendo que as demais fontes que o revelam devem conter informações alicerçadas pela própria Bíblia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Segunda, a natureza. A criação é como um livro que anuncia ou leva a assinatura do seu Criador, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A terra e tudo o que existe na natureza, e os céus e tudo o que existe no universo testificam de um Deus criador, poderoso e eterno. A perfeição, diversidade e complexidade da natureza tem muito a dizer a respeito do poder e da sabedoria de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os cientistas, quase em unanimidade, declaram que o universo, devido sua organização e perfeição, foi matematicamente calculado, restando-nos indagar quem ou que o calculou. A resposta não poderia ser outra, senão o Senhor Deus. Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. Terceiro, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não foi somente um homem de Deus, ele é o próprio Deus. Eu e o Pai somos um.
No tempo em que esteve entre os homens, em carne, Jesus revelou o seu imenso amor pela humanidade, a ponto de assumir a forma humana para morrer e salvar sua criação. Jesus deu testemunho do Pai através de seus ensinos e feitos, e a existência de Jesus possui fortes comprovações das antigas tradições, das evidências históricas e arqueológicas, o que nos confere um firme alicerce sobre o qual podemos fortalecer a nossa fé em Deus. Jesus não foi um mito ou invencionice, mas sim a encarnação do próprio Deus, o qual deixou a sua glória para se colocar na posição de filho, no instante em que se encarnou e recebeu a natureza humana. Ele se revelou ao mundo pelas suas obras, dando-nos a conhecer a si mesmo, o Pai, e tudo quanto necessitamos para alcançar a salvação da alma. O ápice da revelação de Deus ao mundo se deu quando Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou com os homens. Jesus Cristo veio entregar ao mundo as mais profundas revelações de Deus. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, a nós, nos falou pelo Filho. Quarta, o Espírito e a mente do homem. O ser humano possui uma mente e espírito habilitados a inúmeras realizações, sendo uma das mais fortes provas da existência de Deus, visto que nenhum outro ser possui habilidades comparadas. A razão para isso é que o homem foi criado à imagem e semelhança divina, diferentemente dos animais. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A moralidade presente em todas as culturas e raças nos revela que, por abrigar a semelhança divina, o homem sente e sabe que a prática das virtudes é o certo a se fazer. O Senhor Deus é a fonte de toda boa dádiva e princípios morais que um homem pode abrigar em si, cuja finalidade é conduzir a humanidade inteira para um bem viver. Quando o homem resiste a uma vida de moralidade, o seu fim é de miséria, ruína e desgraça, o que apenas comprova como o caminho de Deus é perfeito. A história humana fornece evidências de que há uma mente superior que governa sobre tudo e todos, dirigindo a humanidade de forma a salvá-la, visto ser essa a vontade divina, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Virtudes e poderes exclusivos de Deus. Deus não é uma força obscura e à mercê da sorte. Antes, um espírito eterno que possui o destino de tudo e de todos nas suas mãos. Ele é aquele que sempre existiu e que a si mesmo se fez, o Criador do universo e único Senhor. Para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. O Senhor, por ser o único Deus, possui qualidades, virtudes, atributos e poderes únicos, tais como a onipotência. Ele é o único a possuir todo o poder, não encontrando impossibilidades, impedimentos ou adversidades que lhe detenha. Disse-lhe mais Deus: Eu sou
o Deus Todo-Poderoso. B. Onipresença. Deus não se torna limitado pelo lugar ou mesmo pelo tempo. Por ser Ele um Espírito onipresente, Ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer tempo. Para onde mirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? C. Onisciência. Absolutamente nada lhe pode ser encoberto ou fugir-lhe ao conhecimento. Desde as complexidades do cosmo, as insignificâncias do dia a dia, tudo ele sabe. O Senhor sonda nosso interior e conhece os mais íntimos pensamentos e desejos. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. D. Sabedoria plena. O Senhor não somente é conhecedor de tudo, é também a fonte do conhecimento e da sabedoria, não necessitando aprender coisa alguma. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E. Soberania universal. Ele exerce autoridade absoluta no universo, sustentando todas as coisas que existem pelo seu poder supremo. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? F. Rei eterno. Deus não exerce um reinado transitório como o homem, mas que durará para sempre. O Senhor é Rei eterno. G. Imutável. Não há variação na pessoa divina. Ele é constante e jamais muda. Porque eu, o Senhor, não mudo. H. Criador. Somente o Senhor possui o poder de criar coisas do nada. Ele não somente cria, como também sustenta as obras das suas mãos. Deus não pode ser contestado pela sua criação. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Conclusão. Quando usamos o termo Deus, devemos compreender, antes de tudo, que não estamos nos referindo a uma mera força ou energia positiva. Antes, a uma pessoa dotada de inteligência, vontade, sentimento e autoconhecimento. Não se trata de uma pessoa nos moldes e padrões humanos, mas divina e absolutamente santa, pessoal e autoconsciente. O Senhor Deus é um agente moral que possui caráter, sensibilidade e vontade própria. As afirmações bíblicas mostram que ele sempre existiu, sendo ele próprio a perfeição plena, não necessitando de alguém ou de algo para existir, sendo completo em si mesmo, não possuindo concorrente nem mais ou menos poderoso, pois é o único Deus que existe. Deus estava no princípio e tudo se origina nele. Mesmo possuindo tantos atributos e responsabilidades, o Senhor está sempre próximo dos que chamam por ele. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele é o Senhor dos exércitos, mas também o próprio amor. É o único Deus, mas que se deixa encontrar por aqueles que o buscam, e sobre estes derrama sua graça. Mas é bom que se diga que mesmo em posse da graça divina, a criatura nunca alcançará a posição
do Criador. Mesmo que a criação venha a crescer imensamente, ela nunca será Deus, e Deus nunca foi ou será criatura. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.